que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Oi, tudo bom? Eu sou a Paulinha, eu sou membro aqui do Ministério Palavra da Verdade e eu vim dividir com vocês uma mensagem aqui no nosso Verdade em 3 minutos. Nosso texto está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 29. E esse texto conta a história de algo que aconteceu com o rei Josafá, que era um rei que de repente se viu cercado por um exército enorme, vindo para atacar o seu reino e que já estava muito perto de onde ele estava. E lá no versículo 3 diz assim, que Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Quando nós nos vemos às portas com um problema muito grave, muito sério, qual a nossa primeira atitude? Às vezes a gente conta a nossa preocupação, nosso problema para alguém, às vezes a gente busca ajuda de quem a gente acha que pode nos ajudar a resolver esse problema, ou a gente tenta resolver até por nossos próprios meios, não é verdade? Josafá tinha um problemão para resolver, né? Ele sabia que ele não podia, com seu reino, derrotar aquele exército, mas a primeira coisa que ele fez foi buscar a ajuda do Senhor. E esse texto continua com uma oração belíssima que Josafá fez a partir do versículo 5 e 6. E Josafá ele começa reconhecendo, lembrando a Deus, lembrando quem Deus era, as coisas maravilhosas que ele tinha feito, né? Que o povo de Israel era o povo escolhido por Deus, né? Que eles tinham uma aliança. E no final dessa oração, olha só o que Josafá fala: ó nosso Deus, não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar, não sabemos o que fazer. Uma coisa muito interessante que Josafá faz aqui é admitir que ele não sabia o que fazer, ele não sabia como resolver aquele problema. Às vezes nosso orgulho, às vezes a nossa pressa, outras intenções e sentimentos, elas não fazem com que nós admitamos que existem problemas que nós não conseguimos resolver. E Josafá admitiu francamente: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Nós nos deparamos com muitas situações assim, não é mesmo? Onde nós não sabemos para que lado ir, a quem recorrer, o que fazer, mas nós podemos contar com a ajuda do Senhor. E olha o que Josafá fez a seguir: os nossos olhos se voltam para ti. Então Josafá, ele contou, ele buscou a ajuda do Senhor, ele e seu povo jejuaram, buscaram a ajuda do Senhor e estavam esperando uma resposta de Deus. É outra coisa que nós temos muita dificuldade, não é mesmo? Esperar que Deus nos responda, buscar na palavra uma resposta vinda do Senhor. Às vezes nós ansiamos tanto por respostas rápidas, né? Nesse mundo tão corrido que nós vivemos, onde tudo é tão urgente, mas é muito importante o que Josafá fez aqui. Ele buscou e esperou a resposta do Senhor. E o Senhor respondeu. A partir do versículo 13, quando todo o povo estava reunido, com seus olhos voltados para o Senhor usou uma pessoa no meio do povo, uma pessoa que nem era tão importante assim, mas essa pessoa proferiu a resposta que Josafá estava esperando, né? E ele disse que Josafá deveria se posicionar, que Deus iria ajudá-lo e que Deus iria batalhar aquela batalha por ele. E Josafá, ele não ficou de braços cruzados, ele fez exatamente como o Senhor falou, ele se posicionou. Às vezes Deus espera, não que nós fiquemos de braços cruzados esperando uma resposta cair do céu, mas Ele espera que nós tomemos uma posição, né? Que nós nos voltemos com os nossos olhos para Ele, que nós esperemos a resposta do Senhor e que nós tenhamos fé, nos posicionamos, né? E tenhamos fé que Ele vai nos ajudar e vai nos responder. E foi o que Josafá fez. Seu exército tomou posição e não precisaram batalhar, porque o Senhor deu a vitória ao povo de Israel naquele dia. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado a vida de vocês. Não deixe de nos seguir aqui nas redes sociais, no nosso canal do YouTube e no Instagram. E eu aguardo vocês no próximo vídeo do Verdade em 3 Minutos. Deus abençoe vocês.